Isso não tem nenhum paralelo na medicina, no conhecimento médico. Remédio que precisa ser dado em 24, 48 horas, você, Biasotto, que é economista, não precisa saber disso, mas remédio que precisa ser dado 24, 48 horas é remédio que precisa ser dado para gente que está muito doente e doente agudamente. Portanto, está internado e, portanto, está recebendo esse remédio no hospital. E o SUS está pagando essa conta. Aí diz, não, mas se o cara não tratar do câncer que ele tem rapidamente, o câncer cresce barbaridade. Não é verdade, gente. Exceto em duas situações, todas as demais, não há essa urgência de 24, 48 horas. O cara aguardar uma semana, 2 semanas para iniciar o seu tratamento, que muitas vezes vai ser por toda a vida, não tem nenhum prejuízo para a sua saúde. Só tem 2 exceções. Quais são as 2 exceções? Remédios psiquiátricos. Porque se aquela pessoa que está tomando um antipsicótico deixar de consumir um antipsicótico, em 3, 4 dias, ele pode fazer um surto e pode atentar contra a sua própria vida e contra a vida dos outros. Então, doença psiquiátrica, remédios psiquiátricos, esses não podem atrasar. E qual é a outra situação? São os imunossupressores para evitar a rejeição dos pacientes transplantados. Se ele ficar uma semana, 10 dias sem receber o remédio, ele corre o risco de perder aquele órgão que foi transplantado. Exceto essas 2 situações, nas demais, não há essa urgência, essa necessidade que o juiz muitas vezes determina, quero em uma semana, quero em 48 horas que o remédio esteja na mão do doente. Bom, feita esse parênteses, as normas e que remédios vão ser dispensados ambulatorialmente pelo SUS, quem define é o Ministério da Saúde. Por quê? Porque está escrito no SUS que a política de saúde e medicamentos é uma parte da política de medicamentos, deve ser feito pelo Ministério da Saúde. Tem 4 áreas principais. Se a gente quisesse fazer esquematicamente aí uma distribuição dos medicamentos ambulatoriais, eles contemplam 4 áreas de atuação. Primeiro, os remédios ditos essenciais, que são aqueles da atenção básica, da atenção primária à população. É o remédio para hipertensão arterial, é o remédio para diabetes, é o remédio para tratar uma dor de garganta, né? É esse remédio comum, que 80% das pessoas tomam e que cuida de 80% da patologia que as pessoas têm. Tem aqueles medicamentos que a gente denominou estratégicos, o Ministério deu essa dominação. Que medicamento é esse? É medicamento para controlar os surtos e para controlar as doenças endêmicas, porque elas são transmissíveis. Se você diminuir o número de pessoas que têm a doença, você consegue diminuir a transmissão da doença na comunidade. É um remédio para tuberculose, para cancerias, para AIDS. Medicamentos excepcionais. Aí inventou-se esse nome. Eu acho que esse nome só existe no Brasil. Se a gente for no Uruguai, se a gente for na Argentina, se a gente for na Holanda, não tem medicamento excepcional. O que o Ministério da Saúde chama de medicamento excepcional? Era um medicamento que o antigo INAMPS, o antigo prestador de serviços de saúde para aqueles trabalhadores que eram trabalhadores com carteira assinada, eles excepcionalmente podiam receber. E por que excepcionalmente a autoridade, o superintendente do INAMPS, podia autorizar? Porque custava muito dinheiro, o paciente ia ter que tomar por um bom tempo, algumas vezes por toda a vida. Então, o instituto que garantia a saúde daquele cidadão se encarregava de estar dispensando excepcionalmente o medicamento. E, em geral, são medicamentos caros, porque medicamentos baratos o cidadão não ia pedir para o instituto que ele tinha. Tudo isso antes do SUS. O SUS carregou o INAMPS e carregou os medicamentos excepcionais, que ele mudou de nome, mandou chamar de alto custo, que é o tema da nossa conversa de hoje.
E, finalmente, os medicamentos novos, que vocês ontem parece que estiveram discutindo muito esses medicamentos, que são os medicamentos oncológicos. Antigamente, gente, câncer era igual a cirurgia e radioterapia. Antes da radioterapia, aquela radioterapia com cobalto, aquela coisa horrorosa. O progresso foi vindo e hoje em dia tem vários medicamentos que você faz quimioterapia no paciente e muitas vezes você dá um comprimido para ele tomar e ele se trata da leucemia que tem. E se trata muito bem. Então, os oncológicos deixaram de ser exclusivamente radioterapia, o tratamento dos pacientes com câncer. Deixou de ser a radioterapia e alguns quimioterápicos para aumentar muito a gama de remédios e produtos que a gente tem de oncologia. Bom, vamos entrar no assunto propriamente de hoje. Medicamentos excepcionais, que aqui hoje nós estamos chamando de alto custo. Eles são utilizados pelo SUS para tratar cerca de uma centena de doenças, das milhares de patologias que a gente tem, e que o SUS tem que cuidar de todas elas. E eles têm hoje, no SUS, 226 apresentações para 109 fármacos. Eles, em geral, requerem, como eu disse, um tratamento longo, alguns são permanentes para a vida toda, e os exemplos que a gente tem são os pacientes transplantados, os doentes renais crônicos e as artrites, né? E todas essas patologias. Eles têm um custo elevado. Eles custam, aqui em São Paulo, na média, R$250 por mês por paciente. Vamos dizer, isso não é um custo alto. Para o brasileiro médio é. Se a gente lembrar que o salário médio de um brasileiro, o salário mínimo é R$500, isso custaria metade do salário mínimo do paciente. É uma despesa proibitiva para este tipo de paciente. No estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, a gente saiu de uma entrega de 55 mil pacientes, remédio de alto custo, para 55 mil pacientes, para este ano está entregando para cerca de 500 mil pacientes. 500 mil de pessoas pegam mensalmente remédio. O que significa que todo dia nós temos mais de 20 mil pessoas retirando remédios de alto custo nas farmácias de alto custo, 33, se não me engano, do estado de São Paulo. Cada paciente dia, né, por dia nós estamos pensando isso, 20 mil pessoas, R$250 por pessoa, isso dá um gasto total para o estado de São Paulo, R$1,5 bilhão. É praticamente o que a gente gastou este ano para financiar 250 mil internações em 25 hospitais de organização social em todo o estado de São Paulo. Medicamento de alto custo passou a ser o segundo maior nicho de negócio da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Algumas dificuldades que a gente tem nessa questão dos medicamentos. E aí são coisas para reflexão, que a gente aprendeu ao longo desses últimos anos, aumentando de 50 mil para 500 mil, chegando a gastar R$1,5 bilhão, a gente fez alguma reflexão e chegou a algumas conclusões, né, que eu queria aqui estar dividindo com vocês. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter claro, e que não está claro para toda a área de saúde brasileira, e não está clara para setores importantes do Ministério da Saúde do Brasil, que os avanços terapêuticos são concretos. Eles ocasionam ganhos de saúde para a população inegáveis.